Fala, chefe! No vídeo de hoje você vai aprender como escolher uma boa faca de cozinha. Se liga aí! Quando a gente começa a gostar um pouco mais de cozinhar, a gente acaba reparando que a faca do supermercado já não resolve os nossos problemas. Aí a gente começa a pesquisar e começa a se perder na infinidade de opções disponíveis. E o pior, nem sempre preço é sinônimo de qualidade. Às vezes você gasta uma grana numa faca e ela não atende às suas necessidades. E nada pior do que gastar um dinheirão numa faca e ela ficar juntando pó na gaveta. Mas quando você sabe o que você está procurando, você acaba achando aquela faca especial, linda, que corta tudo, durável, fácil de usar, enfim, a faca dos seus sonhos. Para escolher uma boa faca, você precisa, antes de qualquer coisa, responder a 3 perguntas. A primeira delas é: qual que vai ser o principal uso da faca? Você vai usar essa faca mais para cortar vegetais, para fazer filés, no churrasco, para cortar coisas grandes, para cortar coisas pequenas. Existem diversas facas de tamanhos diferentes, de modelos diferentes, e cada uma tem um propósito diferente. Se você comprar uma faca desse tamanho, por exemplo, você vai ter muita dificuldade para cortar coisas maiores. O ideal é achar a maior faca que você tenha habilidade para manusear, e isso nos leva para o ponto 2. Qual é a sua habilidade com facas? Se você começou a cozinhar faz pouco tempo, uma lâmina de 10 polegadas pode ser assustadora, desajeitada e perigosa. Por outro lado, quase todo mundo vai ter facilidade com alguma coisa entre 5 e 7 polegadas. Além disso, é importante achar uma faca anatômica que você consiga segurar confortavelmente. Um teste importante é verificar se o peso da lâmina e do cabo são proporcionais. A faca deve ficar equilibrada quando você segura ela na junção entre o cabo e a lâmina. Assim, ó. E a pergunta número 3 é: qual é o seu orçamento? Se você é o Bill Gates e pode mandar um mestre cuteleiro japonês fazer uma faca personalizada para você, sem dúvida, essa é a melhor opção. Se você é só milionário e pode gastar 7 mil reais numa faca, vá em frente, existem excelentes opções. Agora, se você é uma pessoa normal, que separou ali uns 200 reais para comprar uma faca que atenda às suas necessidades e espera que ela dure bastante, também existem excelentes opções para você. Respondidas essas perguntas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as partes da faca. Cabo. Procure por um cabo anatômico e feito com um material com uma boa durabilidade. Cabos de madeira são traiçoeiros, porque se eles não forem de boa qualidade, eles podem mofar e estragar a sua faca. Lâmina. A lâmina se divide em 3 partes. Ponta. As pontas variam de acordo com o principal uso da faca. Existe, por exemplo, esse modelo aqui da faca de chefe, esse modelo aqui da faca Santoku, tem as mais finas que são recomendadas para fazer filés, existem as facas de pão. Enfim, de acordo com o principal uso da sua faca, vai mudar também o aspecto, a anatomia da ponta da sua faca. O importante é que, em qualquer hipótese, ela seja uma ponta bem afiada. Fio. O fio é a parte que corta. Em geral, é a parte que você mais vai usar. Tome cuidado com fios muito retos, porque eles podem dificultar para você picar alimentos, e tome cuidado também com fios muito barrigudos, porque eles podem fazer com que você precise mexer demais a faca para usá-la. Dorso. O dorso é o chassi da faca. Você não usa para cortar, mas você usa para, por exemplo, raspar a tábua. Pelo dorso, você vai ter uma noção da geometria da faca, e ele varia muito entre os modelos de facas alemãs e japonesas. Guarda ou gavião. A guarda é uma parte polêmica. Por um lado, ela protege os seus dedos de acidentes. Por outro lado, ela pode dificultar um pouquinho a afiação da faca, especialmente quando você estiver usando uma pedra de afiação. Se você tem um pouquinho mais de habilidade com facas ou costuma segurar a faca pela lâmina, provavelmente você não vai precisar de uma guarda. Agora, se você não tem tanta habilidade com faca, e especialmente se você está comprando uma faca com uma lâmina muito grande com a qual você ainda não tem tanta familiaridade, talvez uma guarda seja uma boa ideia. Espiga. Esse é o detalhe que diferencia as crianças dos adultos. A espiga é a continuação da lâmina que se prende ao cabo da faca. As melhores facas são feitas a partir de uma única peça de aço, e o cabo é preso na faca por meio de rebites. Isso é chamado de espiga integral.
Como é que você sabe se uma espiga é integral? Fica tranquilo, os fabricantes fazem questão de mostrar quando a faca é assim, deixando a espiga exposta. Agora vamos falar de material da lâmina. Aço, sempre aço. Existem vários tipos de aço e eu não vou me meter nessa briga de foice de dizer qual é o melhor. Mas o importante é que a sua faca tenha um aço de boa qualidade. Como saber que um aço é de boa qualidade? Olhe para esses fatores. Dureza. Para mim, é a medida mais importante. É a habilidade de resistir a deformações, ou seja, de não entortar. Isso também se relaciona diretamente à capacidade de a faca manter o fio. Existe uma escala de dureza internacional chamada HRC e é muito fácil achar a escala HRC das facas de boa qualidade. Procure alguma coisa acima de 55. Robustez. Aqui não importa se o aço amassa, e sim se ele quebra. Não adianta nada a lâmina ser dura pra caramba e quebrar fácil, né? O problema é que, ao contrário da dureza, não existe uma escala universal para a robustez. Então, a melhor forma de avaliar a robustez de uma faca é avaliar a garantia oferecida pelo fabricante. Se o fabricante oferece uma boa garantia, significa que ele tem confiança de que aquela faca não vai quebrar tão cedo. Resistência à corrosão. Já imaginou você investir uma grana numa faca e ela começar a enferrujar? Por isso, apesar de muita gente gostar de aço carbono, porque ele é bonitão e tem uma excelente dureza, eu recomendo que você procure aço inoxidável, o popular aço inox para os íntimos. Retenção do fio. É provavelmente a parte mais importante para a maioria das pessoas. Toda faca sai da loja bem afiada, mas por quanto tempo ela vai se manter assim? Como eu disse, isso está diretamente relacionado com a dureza da faca. Quanto mais dura, por mais tempo ela vai conseguir manter o fio. Outros fatores, como a geometria da faca, também influenciam nisso, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, vamos dar uma repassada então? No vídeo de hoje você viu como escolher uma boa faca de cozinha. Primeiro de tudo, você precisa responder a 3 perguntas. Qual vai ser o principal uso da faca? Qual o seu nível de habilidade com facas? E qual o seu orçamento? Depois, nós falamos sobre as partes da faca e sobre o material da lâmina, com dicas sobre como você escolher uma faca top para sua cozinha sem cair em pegadinhas. E aí, gostou desse vídeo? Tem alguma coisa que eu me esqueci de falar? Comenta aí dizendo o que você achou e dizendo como você escolhe as suas facas. Valeu? Um abraço!